Muito bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindos à disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade, é um prazer tê-los aqui, hein? O tema que eu vou tratar hoje está muito relacionado com a visão da engenharia no contexto global, não? O engenheiro no contexto global. E aqui a proposta está concentrada em três grandes tópicos: o contexto para o estudo de engenharia, o modelo econômico baseado no conhecimento, que vai ser deduzido a partir da análise desse contexto para o estudo da engenharia, e, por fim, baseado nesse novo modelo de economia, não, centrado em conhecimento, quais seriam as demandas desse novo modelo de economia, não? Então, é um assunto extremamente pertinente, faz parte do escopo da disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade, e é um assunto que eu adoro e eu quero compartilhar com vocês algumas visões, hein? A disciplina, ela é bastante aberta, cabeça aberta, toda vez que você precisar conversar sobre o tema, quiser se posicionar em relação ao tema, fiquem à vontade, sempre vamos ter um momento de debate no final da aula, não? Então, comecem já a anotar suas dúvidas, sim, para que nesse debate a gente possa construir algo juntos, beleza? Muito bom. Então, fazendo uma análise do cenário, não, por que se contextualiza a engenharia, ou como a engenharia se contextualiza no momento atual, e também olhando um pouco para o futuro, eu aqui estou pontuando 5 grandes aspectos do cenário, né? A primeira grande coisa que eu coloco são as mudanças estruturais que continuamente a gente vem acompanhando nos últimos anos, hein? E são mudanças estruturais que dizem respeito ao arranjo produtivo local, dizem respeito à inserção de tecnologia no contexto desse arranjo produtivo local, as mudanças estruturais, inclusive na forma como a gente se comporta diante de uma determinada situação, da forma como a gente produz as coisas, da forma como a gente trabalha, mudanças estruturais estão muito relacionadas também à forma como a gente ensina, como a gente educa, o conteúdo que a gente precisa, das competências que a gente precisa, não, para poder convergir, conversar com todos esses avanços que vem acontecendo ao longo dos últimos anos da tecnologia e dos seus impactos com a sociedade, não? A gente vive nesse momento um processo de mudança de era, né? Da era da informação para a era do conhecimento, não? Então, em alguns setores, a gente vê que ainda predomina muito aqueles conceitos tradicionais da era da informação, mas em outros setores a gente já vê, pelo avanço intrínseco que a tecnologia está tendo dentro desses setores, a gente vê que o quanto é importante o conhecimento como diferencial competitivo, não? Quando a gente fala, por exemplo, de mudança de era, a gente pode estar falando assim, nós estamos migrando de uma era da informação, como é o caso da terceira onda, ou como seria o caso da terceira revolução industrial, ou como poderia também ser identificado como a tal da indústria 3.0, não? Para uma indústria 4.0, onde há um predomínio, uma preponderância de tecnologias que exigem de muito conhecimento, Não vamos falar das 4 grandes ondas, ou das 4 grandes eras, ou das 4 grandes revoluções, hein? Ou dos 4 grandes tipos de indústria nos próximos encontros da nossa disciplina, então não vou me deter aqui nesse quesito, mas o certo é que estamos mudando de era, não? A gente vê, por exemplo, essa mudança de era impactando o mundo dos negócios, de que forma, não? Em alguns negócios tradicionais, sim, bateu na porta a necessidade de modernizar os seus processos produtivos, trazer talvez algum robô, ou de digitalizar os processos que normalmente eram manuais, agora são digitais,
2, 3 anos atrás, antes da pandemia, quando a gente falava de transformação digital, muitas empresas se recusavam a entender, até entender o que era o assunto. Parecia que você estava falando, parecia que você estava viajando na maionese naquele momento para essas empresas. Ninguém acreditava que isso poderia acontecer no fluxo, nos processos produtivos deles. Hein? E a pandemia simplesmente acelerou todos esses processos de mudança, não? Todos esses processos de transformação digital. As empresas que não entenderam transformação digital antes da pandemia tiveram que se adequar a essa realidade e hoje elas estão ainda se repensando, outras estão um pouco mais avançadas, hein? E está claro que tudo isso por quê? Porque para elas poderem se manter vivas no mercado, para elas manterem sua competitividade, elas precisaram se transformar. Né? Antigamente se falava não se falava de compartilhar conhecimento, por isso a era do conhecimento é extremamente importante entender o que isso é. Não se falava de conhecimento compartilhado, não? Era mais egocêntrico o processo. Hoje é mais ecossistêmico, não? Então, hoje é muito comum observar empresas abrindo seus processos para poderem dar oportunidade a novas soluções que estão disponíveis no mercado. Aí eu vejo, por exemplo, que cabe muito bem neste contexto o termo de inovação aberta. Não vamos falar de inovação em outro momento da nossa disciplina, não vou entrar no mérito aqui de falar do que se trata a inovação e dentro do contexto da inovação, o que seria a inovação aberta. O certo é que é assim. Hoje existem ecossistemas de inovação, onde é muito comum ver uma corporate que antigamente trabalhava no modelo fechado, né? Não posso compartilhar o que eu sei, porque alguém pode copiar a minha receita, para um modelo onde ela compartilha tudo, né? Porque ela percebeu de que ela se torna mais agressiva, mais competitiva no mercado, se ela incorporar soluções mais avançadas, mais rápidas, não? Então, isso são mudanças de conceito, mudanças de paradigmas que mexem nas estruturas organizacionais e que mexem naturalmente na estrutura da própria sociedade, não? Mercados globalizados, sim, a globalização é um assunto de estudo desde os anos 1990. Vocês provavelmente estavam nascendo naquele tempo, não? O mundo ficou globalizado, não? Hoje eu trago mercados globais já colocando até certo ponto uma restrição de até questionar o quanto pode ser vantajoso pensar em globalização ou quanto pode ser competitivo desenvolver o mercado local. A pandemia mostrou o quanto pode ser comprometedor concentrar em todo um desenvolvimento de insumos para a vacina em determinados países do mundo, não? Faltou insumo para produzir vacina porque a matéria-prima para produzir a vacina estava concentrada em outro país. Hein? Então, por quê? Porque tínhamos essa visão do quanto era vantajoso produzir em escala global, ao invés de produzir em escala local. Em alguns dos segmentos, hoje em dia, a gente vê a preocupação de produzir em escala local, né? De desenvolver as nossas capacidades locais, mais do que desenvolver as nossas capacidades globais. Hein? Para você que é um estudante de engenharia, eu sempre vou falar assim, desenvolva um pensamento global. Porque mesmo que o seu negócio estiver concentrado localmente em Joinville, em São Paulo, no Espírito Santo, Salvador, Florianópolis, Manaus, hein? Você vai precisar se comunicar com o mundo, né? E nessa perspectiva de você se comunicar com o mundo, você precisa ter visão de mundo. Então, por isso eu digo assim, você que é um aluno da UFES, que é um estudante de engenharia, não pode se permitir pensar apenas no local. É importante pensar no local para autodesenvolver o local, mas pensa no global para trazer soluções, para trazer agilidade, para trazer modelos de negócios competitivos,
Porque, certamente, tudo aquilo que você produza localmente, você vai querer vender. Para onde é que você vai vender? Né? Então, é muito importante ter visão global, é muito importante você ser um engenheiro global. Engenharia no contexto global. Seja um engenheiro global, ok? Beleza. Sociedade do acesso, está muito claro o quanto a gente vive numa sociedade de acessibilidade, acesso à informação, acesso a novas formas de consumo, acesso a mercados. Hein? A pandemia, certamente, nesse cenário, acelerou muito, acelerou muito. Hoje, você pensa mais em e-commerce, do que você comprar em uma loja física. Hoje você vai numa loja física, talvez a experimentar, então você pensa muito em experiência do cliente, experiência do usuário, mais do que fazer com que o usuário compre na hora em que ele está experimentando. Não? Então, sociedade do acesso vem sempre numa crescente, e na pandemia se acelerou cada vez mais, e principalmente para nós que somos estudantes de engenharia, não? Sociedade de acesso à informação, sociedade de acesso a conteúdos valiosos, né? A pandemia também nos trouxe essa possibilidade de mudar um pouco a forma da gente compartilhar conhecimento, não? Estamos mais desinibidos para falar na frente de uma câmera, através de uma tela, não? De compartilhar nosso conhecimento, do nosso jeito, com o nosso tempero, com o mundo todo, através de plataformas de conteúdos, hein? Ou seja, isso é sociedade de acesso. Né? Produtos com menor ciclo de vida, a gente vê isso, algumas coisas, elas se tornaram muito descartáveis, entendeu? E dentro dessa perspectiva do ciclo de vida de um produto, a gente vê por trás de tudo isso uma grande preocupação com o impacto que a gente vai causar através de qualquer que sejam as soluções ao meio ambiente, não? Então, nos tornamos mais ecológicos, mais responsáveis ambientalmente, em qualquer solução de engenharia que você vai promover, a preocupação com o impacto ambiental daquilo que você está desenvolvendo faz parte dos critérios de decisão, na tomada de decisão por aquele processo, por aquele material que você vai utilizar na sua grande obra de engenharia. Os produtos, eles são mais descartáveis, sim? Então, não se compra hoje um veículo para você ter ele a vida toda, não? Então, dentro dessa perspectiva, você vê a tendência de descarte com mais facilidade, não? Produtos reciclados, retornados ao seu uso, não? Então, o ciclo de vida do produto é algo que passou a tomar cada vez mais força, hein? Modelos de economia criativa estão cada vez mais ganhando espaços, hein? De reaproveitar os descartes, hein? Isso é um novo conceito que faz parte dentro desse cenário, não? Sem sombra de dúvida, a gente vive um novo tempo, não? E nesse novo tempo, a gente vê o quanto os avanços da tecnologia, da ciência, da tecnologia, vem impactando cada vez mais na nossa sociedade, não? Da forma como nos comunicamos, da forma como a gente consome, hein? E isso caracteriza um novo tempo, não? E dentro desse novo tempo, não, a gente não pode, em hipótese alguma, não se atentar para como a nossa sociedade ela está organizada em rede, não? Então, é muito importante que a gente entenda que dentro desse novo tempo, a dinâmica da nossa sociedade, ela obedece naturalmente à lógica de trabalhar em redes, hein? E mais uma vez, a pandemia nos trouxe essa evidência do quanto foi importante entender os sistemas, se ambientar com as ferramentas que estão disponíveis na rede, hein, para você poder se comunicar e para você poder gerir seu recurso, para você poder trabalhar e produzir. Hein.
Então, o grande desafio em todo momento é entender como funcionam as redes, hein? Entender o que é essa sociedade em rede, entender como funciona a rede. A sociedade em rede é uma característica da indústria 4.0, né? Na indústria 3.0, a gente se preocupou muito por avanço na automação, por avanço da robotização, por avanço de criar os sistemas, sim? Na indústria 4.0, a gente está muito preocupado com interligar as coisas através de uma grande rede, né? Então, isso é extremamente importante. Entender essa dinâmica é essencial para entender o ritmo, como a nossa sociedade se comporta e o ritmo dela, não? Quais são as grandes vantagens desse trabalho em rede, não? O trabalho em rede promove cultura participativa, e a integração de sistemas, trabalhar com uma ferramenta computacional em nuvens, ter acesso a ela, vem aqui de encontro aquilo que falava anteriormente, da acessibilidade, a ferramentas online, isso permite a participação de todos, isso é cultura participativa. No ambiente organizacional, como que a gente vê a participação através da dinâmica de trabalho em redes, todos têm acesso a conteúdos que são compartilhados. Você faz uma reunião hoje através de redes e todos participam, não? Todos têm acesso, não? Se discutem problemas em rede, todos têm acesso. O home office é o exemplo mais emblemático para eu poder mostrar isso, não? Gera uma quantidade imensa de oportunidades. É claro que gera uma grande oportunidade. Por enquanto, o conteúdo que eu estou aqui neste momento desenvolvendo com vocês, era presencial até a pandemia. A partir da pandemia, passou a ser online, e sendo online, eu não restringo aos alunos da UFES, que eu posso compartilhar com todos, e a partir do momento que eu compartilho com todos, eu crio uma grande oportunidade de disseminar o conhecimento, oportunidade de tornar conhecida a nossa instituição, oportunidade de me tornar conhecido, então, realmente muito importante esse projeto de trabalhar em redes, hein? A partir do momento em que você trabalha em rede, não? Que oportunidade nós temos? Nós temos a oportunidade da gente se comunicar com todas as partes do mundo, né? Você não precisa sair de casa para estar no mundo, não? Então, isso são oportunidades que a gente tem, que a gente vê, não? Você que trabalha ou vai trabalhar no mundo corporativo, a grande oportunidade de você participar de uma equipe internacional para executar um projeto de engenharia, não? Então, se você vai trabalhar, por exemplo, na Volkswagen do Brasil, a equipe de engenheiro da Volkswagen no Brasil se comunica o tempo todo com a equipe de engenheiro da Volkswagen na Alemanha, hein? Porque os projetos, eles são projetos multinacionais, e eles são naturalmente compartilhados, eles são discutidos em escala global. Então, se você vai trabalhar numa BMW, se você for trabalhar no mundo corporativo, em qualquer que seja a corporação, naturalmente você vai ter a oportunidade de você conhecer outros lugares, de você conhecer outras pessoas, de você expandir seu conhecimento, de você promover uma solução em escala global. Isso é através da rede. Faça abrir sistemas fechados, era o que estava falando para vocês. Empresas que são fechadas, são blindadas, que não querem compartilhar o que elas produzem, hoje em dia estão se repensando, estão revendo esse modelo de gestão, porque percebem o quanto é importante o compartilhar, né? E aí se abrem para a sua própria existência, como eu costumo falar assim. Uma empresa que compartilha seu know-how com outra empresa, com o ecossistema, agrega muito valor a ela mesma, não? Porque compartilha o que sabe, compartilha o conhecimento, compartilha os seus produtos, as pessoas, todas elas ficam sabendo, não? E o fato de todas ficarem sabendo, isso amplia as oportunidades de venda, amplia outros
outros negócios, hein? Ou seja, é muito importante isso, impele valor no sentido de você se projetar, de você agregar valor àquilo que você faz, hein? Através das redes. Por outro lado, nós vemos que os tempos que a gente vive são tempos voláteis, hein? E essa volatilidade está muito associada à velocidade com as quais as coisas acontecem, as mudanças acontecem. O mais assustador não é a mudança em si, e sim a velocidade da mudança, não? Então, isso gera volatilidade, não? Uma outra característica desses tempos são as incertezas, não? Dentro desse panorama da volatilidade, eu posso falar assim, hoje em dia, os telefones eles são cada vez mais inteligentes, hein? Estou me referindo aos telefones celulares. Quando foi lançado o celular, o primeiro celular, eu cito aqui como exemplo o meu primeiro celular que eu comprei em 1999. Não? Em 1999, eu comprei um Nokia, né? Um Nokia. E a primeira grande coisa que eu comprei, além do meu Nokia, não? Foi um estojo, não? Que eu pendurava no meu cinto, e eu ficava com o meu estojo aqui no cinto. Aquilo era o último grito da moda, 1999, ano 2000. Né? E para que servia o Nokia que eu comprei? Simplesmente para fazer ligação, receber e fazer chamadas, só. E tinha também aquele joguinho lá, sabe, assim da cobrinha, não tinha mais nada, não tinha recurso nenhum. E estou falando que era um Nokia, e eu não comprei um Nokia assim, meia boca, eu comprei um Nokia bastante melhorado, sabe? A própria evolução que a gente percebeu que aconteceu nesse item chamado telefonia móvel, não? Me permite mostrar o quanto é volátil o tempo que a gente vive, não? Porque a gente foi incorporando mudanças, transformações nesses dispositivos, e hoje em dia a gente tem nos nossos dispositivos acesso a tudo que você imagine, a tudo que você precisar, hein? Tudo que você precisar. Nesses dias fui abastecer num posto Ipiranga, por exemplo, não? Gente, o valor da gasolina está R$ 6,00 e alguma coisa, R$ 6,39, R$ 6,40, nem sei mais. Tá? Só que sim, eu baixar o aplicativo da rede, eu já, nessa compra, não vou ter um desconto, eu vou ter desconto, eu vou acumular desconto para as próximas compras. Só que se eu não tenho o aplicativo no momento, eu não consigo registrar o valor e, a partir daí, contabilizar descontos futuros. O que eu fico sabendo na hora, não? O que eu fiz? Simplesmente procurei o aplicativo, baixei o aplicativo, não tive tanto sucesso assim, porque demorou um pouco. Veja o quanto a gente é exigente. Em outro tempo, a gente esperava o tempo que for necessário. Mas se o aplicativo não baixa em questões de segundo, já você fica angustiado porque aquele negócio não baixa, porque eu preciso pagar a conta, porque eu preciso ir embora, porque eu deixei meu carro na bomba lá, enfim. Baixei o aplicativo, acumulei o desconto. Né? Então, a gente vê que nós somos muito exigentes, que as mudanças elas acontecem muito rápido, as tecnologias elas estão cada vez mais integradas, convergindo num único aparelho, e isso logo muda, porque logo muda o design do aparelho, porque logo muda o conceito de memória, porque logo muda os recursos que você vai ter à disposição, e isso te torna o aparelho obsoleto, descartável, e isso te torna volátil, entendeu? Os tempos, eles são complexos porque são complexos, sim. Porque as pessoas elas estão cada vez mais conectadas, sim, e quando as pessoas elas estão cada vez mais conectadas, elas naturalmente são mais dependentes da tecnologia. Quem assistiu a minha aula anterior, que foi a palestra que eu disponibilizei para vocês, vai entender o quanto isso pode ser bom, o quanto isso pode ser ruim. Então, se torna complexo porque cada pessoa cria uma visão de mundo a partir da oportunidade que ela tem para o acesso por causa da conectividade. E quando você tem visões de mundo diferentes,
se torna cada vez mais complexo a comunicação entre as próprias pessoas, muito embora elas estejam conectadas com um aparelho, né? Isso não significa que elas estão se comunicando bem, né? Então, a qualidade da comunicação, ela por vezes é questionada, porque as pessoas, elas se tornam superficiais, né? As pessoas, elas sabem de um fato simplesmente o número de caracteres que comporta uma mensagem no Twitter, né? Então, quantos caracteres você pode escrever uma mensagem lá no Twitter? Quantos caracteres você pode escrever numa mensagem via WhatsApp para você compartilhar sobre qualquer que seja o assunto que você queira tratar, que você queira compartilhar? As pessoas leem aquela mensagem e elas já criam uma visão do problema, só que elas não entendem a causa raiz do problema, então se torna muito complexo o mundo quando as pessoas, elas são superficiais, né? E aqui eu já deixo o meu recado para você, estudante de engenharia: você não pode ser superficial na solução que você vai promover para o problema, porque se você for superficial, aqueles que estudam engenharia de infraestrutura e forem superficiais na solução do problema, a ponte vai cair na cabeça de alguém, entendeu? Então, é um exemplo, não? Os tempos, eles são naturalmente muito incertos, é muito difícil prever o que vai acontecer. Já era incerto o tempo que a gente vivia um ano antes da pandemia. Imagina agora, durante a pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 2 meses, né? Essa incerteza, ela nos coloca numa situação do tipo assim: eu não consigo planejar algo de médio, longo prazo, entendeu? Porque porque não consigo prever o que vai acontecer, entendeu? Então, vamos lá, vamos trazer isso para o mundo corporativo de novo, não? Quem trabalha no mundo corporativo está preocupado com finança, está preocupado com orçamento, não? E hoje, agora, nesse momento, mês de outubro, mês de novembro, o que mais se fala no mundo corporativo do orçamento para 2022. Gente, em 2022, nós estamos saindo da pandemia em 2022, porque quem disse que já saímos está errado, entendeu? Ainda podemos nos deparar com alguns problemas decorrentes da pandemia, não? Uma nova variante do vírus, sei lá, podem acontecer 300 coisas, isso é incerteza. E se surge uma nova variante do vírus? E se, de repente, essas 2 doses de vacina não são suficientes para você estar imunizado da forma que você consiga resistir a essas novas variantes? O que vai acontecer com o mundo, com a humanidade? Ninguém sabe. E no mundo corporativo, que eu preciso prever um orçamento. Quanto que eu vou prever para adquirir tal recurso? Quanto que eu vou prever para produzir tanto? Quanto é que eu vou prever para promover eventos? Eventos, por exemplo. Mundo corporativo, eventos. Eu sou um cara que idealiza, organiza eventos. E sem o recurso financeiro que é injetado das empresas que são parceiras para esse evento, eu não consigo sustentar o evento. Entendeu? Agora, quando você vai falar com um empresário que você tem aquele evento, ele fica com brilho no olho, ele fica assim com água na boca, porque ele quer participar do evento e ele quer colocar o nome da empresa dele no evento. Mas que garantia nós temos que esse evento vai ser executado? Quanto de recurso eu vou investir para o marketing? Ou seja, é tudo muito incerto. O mundo, ele é muito incerto, muito incerto. O avanço da tecnologia nos coloca em incerteza total. Sabe por quê? Porque daqui a pouco, por exemplo, todos esses processos que são governados por inteligência artificial, por realidade aumentada, que são tecnologias imersivas, podem naturalmente desencadear alguns processos onde você, como ser humano, vai se sentir descartável, né? E aí vem à tona aquela preocupação: será que a tecnologia vai roubar os nossos? Talvez sim, talvez não. Depende de como você enxerga isso. Se você enxerga a tecnologia como uma ameaça, você é o futuro
desempregado. Agora, se você enxerga a tecnologia como oportunidade, uma grande oportunidade, mas isso certamente nos causa muita incerteza, hein? Então, eu sempre digo assim, nós vivemos um mundo totalmente diferente do mundo dos nossos pais, hein? Aquilo que a gente usava como padrão, hoje nós não vamos continuar, nós não podemos continuar usando porque a realidade é outra, porque as pessoas são outras, porque as gerações que estão entrando ao mercado de trabalho, elas são totalmente diferentes, têm uma cabeça totalmente diferente das gerações que entravam ao mercado de trabalho 10, 15 anos atrás, né? Então, 10, 15 anos atrás, as pessoas que entravam no mundo corporativo queriam fazer carreira no mundo corporativo. Hoje, as gerações que estão entrando, elas buscam propósito, elas buscam fazer aquilo que elas se identificam, e diante dessa realidade, elas vão migrando de emprego, entendeu? Eu conheço ex-alunos da UFSC, meus alunos, mentorados, inclusive por mim, que em menos de 2 anos conheceram 4 corporações diferentes. E eu não duvido que daqui a 1 ano migre, mude. Porque é assim, cara, porque você tem que se sentir bem fazendo o que você gosta, entendeu? Então, no mundo corporativo, via de regra, existem padrões, se você não gosta de seguir padrões, ou seja, a partir de agora, o mundo não será mais o mesmo, entendeu? Vemos aí as tecnologias disruptivas que são impulsionadas pela 4ª Revolução Industrial, né? Desencadeando novas formas de você produzir, de você se comunicar. Quais são essas tecnologias? Inteligência artificial, impressora 3D, mobilidade autônoma, robótica, IoT, Big Data, tudo isso que faz parte do grande pacotão de tecnologias, de recursos que a indústria 4.0 está nos trazendo como soluções a problemas reais existentes, estão transformando a indústria, estão transformando a sociedade, a realidade. Você fala muito de cidade inteligente. O que é uma cidade inteligente se não é pensar no bem-estar do cidadão? E como que a tecnologia pode nortear esse bem-estar desse cidadão? Hein? E o que esse cidadão precisa entender para poder se comunicar com a tecnologia que ele vai ter à disposição? Hein? Então, é assim, tudo isso faz parte de um novo mundo, e dentro desse contexto, desse novo mundo, como fica a engenharia? Meu, a engenharia está por trás de tudo isso. Eu não consigo, eu não vou conseguir conceber um robô sem eu ter um time de engenheiro por trás disso. Analíticos, calculistas, para poder desenvolver a melhor tecnologia. Eu não consigo trabalhar com Big Data se eu não tiver um cientista de dados ao meu lado, entendeu? Então, veja, um engenheiro, um cientista de dados, entendeu? Um cara que sabe processar informação. O que tudo isso pressupõe? Isso pressupõe conhecimento. Isso pressupõe conhecimento. E onde você vai adquirir esse conhecimento? Através dos nossos cursos de engenharia. Eles vão te preparar minimamente para aquilo que você precisa. Não acredite, eu já falava isso numa turma de engenharia automotiva com os meus lindos calouros, da engenharia automotiva, na aula passada, nem acredite que um curso de engenharia vai te desenvolver, vai te habilitar para tu ter sucesso no mercado. O curso de engenharia vai te trazer uma formação básica. Para você poder ter sucesso no mercado, você precisa, além dessa formação básica, você tem que correr atrás de outros desenvolvimentos, cursos de qualificação profissional, cursos mais específicos em determinadas áreas. Quer um exemplo? Programação. Então, se você é um engenheiro e você não souber programar, você é um zero depois da vírgula. Tem algum valor? Não tem. Então, é assim, são
são dentro desse contexto. Qual é o papel da engenharia no atual contexto da indústria 4.0, que está aqui, que bateu na porta há algum tempo atrás de algumas empresas, que hoje são as que estão mais avançadas, que está batendo na porta de outras que ainda não acordaram para esse novo cenário, hein? Mas o certo é que, independentemente daquela que está mais avançada para aquela que está iniciando, nós temos um grande chão pela frente, onde você, estudante de engenharia, fará toda a diferença, ok? Então, os desafios que vocês vão ter são inúmeros a partir dessa perspectiva, dessa realidade que a gente vive, não? Dados serão o novo petróleo. A gente sempre acompanhou, ao longo da história da humanidade, as grandes guerras por causa do petróleo, os grandes conflitos, hein? Conflitos armados entre grandes potências por causa do petróleo, hein? Os dados, eles são o novo petróleo. Você vai ver, e você já acompanha alguns conflitos entre grandes empresas, hein? Em relação a dados, aos seus dados. Daí que vem à tona a lei de proteção de dados, hein? Que inclusive faz parte do nosso trabalho, não? Sejam bem-vindas e bem-vindos à era da tecnologia exponencial. E quando eu digo aqui tecnologia exponencial, é aquela tecnologia que ela muda exponencialmente. Se você sabe o que é uma função exponencial, você coloca aqui na linha do tempo avanço, e aqui você coloca tempo, não? Você vai ver que o avanço acontece em uma fração de tempo cada vez menor do que antigamente. Então, se você percebe que o mundo ele é exponencial, que a tecnologia é exponencial, o seu pensamento ele tem também que ser exponencial, como eu já falei para você naquela minha palestra, o amanhã nos pertence, estamos prontos para essa jornada? Pois é, pensamento exponencial é extremamente importante, não?